Bem-vindos de volta em um dia que a Bitcoin finalmente fez alguma coisa interessante, não é? Não é que não tenha descido bastante nas últimas semanas, mas hoje foi um dia bastante interessante. Porque, como tínhamos falado das outras vezes, de ontem, basicamente a Bitcoin aqui começou saiu da range que estava, ou seja, quebrou a range que estava. Nós vemos melhor aqui no meu gráfico das 4 horas, muito melhor aqui. Ela literalmente quebrou e agora vamos falar do que é que podemos esperar hoje e daqui em diante. Eu hoje só vou falar no diário e no de 4 horas e vou falar também um bocadinho do Ethereum. Este sinal que nós falamos ontem basicamente morreu, ok? Porque se fecharmos o dia mais ou menos por aqui, dentro desta zona, se fecharmos o dia acima de 19.300, efetivamente vamos ter um novo sinal e o anterior morreu e vamos adicioná-lo às estatísticas, vamos ter aqui um novo sinal e temos que olhar para cima e não para baixo porque este sinal é para cima, ok? Isto é bastante interessante porque o último sinal que nós vimos acabou com cerca de uma descida de 6%, bastante interessante. E eu acho que este que se está a formar hoje, se realmente se formar, porque só na conclusão do dia que nós vamos conseguir concluir se este sinal está válido ou não, porque isto ainda não fechou o dia, ok? E como temos uma BBWP bastante baixa, não está em níveis extremos, para mim eu considero mais extremos, mais ou menos à volta dos 15%, ok? Aqui perto dos 15%, e nós claramente não estamos perto dos 15%. Ou seja, podemos ainda andar aqui mais algum tempo nesta zona para depois expandirmos forte. O que pode coincidir com um bom mês, uma boa entrada no mês de outubro, talvez a cruzar aqui esta zona do zero, que é um sinal bastante mais forte, bastante mais eficiente, de acordo com o que falámos ontem e de acordo com os dados, ok? Outra coisa no diário é que temos aqui esta Fibonacci, ok? E nós efetivamente estamos dentro da zona de um bounce, ok? Como podemos ver aqui, é esta zona mais ou menos dentro da 0.68 e da 0.32. Normalmente é indicativo de um bounce, mas claro que este bounce ainda tem muito mais. Se realmente isso for, ainda temos mais cerca de 5% que podemos andar aqui a subir e a consolidar até no instante. Se nós efetivamente quebrarmos esta linha do 0.618, aí sim já podemos provavelmente olhar para um teste novamente deste 22.3, deste alto aqui em cima, ok? Está mal desenhado, mas é ali em cima. Isto pode coincidir então com o outubro ser um bom mês para Bitcoin. No final deste mês eu vou fazer um vídeo a falar mais disso sobre o mês de outubro e podemos efetivamente andar por aqui e depois subir e testar aqui. Provavelmente se tivermos um bom mês de outubro e depois um bom mês de novembro, que novembro é estatisticamente um bom mês para a Bitcoin, podemos ver aqui uma subida de preço bastante interessante. E eu digo isto porque este sinal aqui tem estas estatísticas, que é uma variação de preço de 18% ao longo de 10 dias. Ou seja, nos próximos dias, se este sinal se validar, podemos estar à espera se nós fizermos as contas de onde estamos agora, mais ou menos daqui, foi onde o sinal nasceu, o sinal vai nascer por volta daqui, certo? Se nós pusermos 18%, vemos uma Bitcoin por volta desta zona, dos 23.7, o que é extremamente bom, ok? O que é bastante bom, mas não tem nada a ver com um reversal, ou seja, deixamos de estar no bear market e começamos a olhar para cima e olhar para os 30, 40, ok? Uma coisa de cada vez e vamos falando disso ao longo que isto acontece. Agora, 4 horas, tenho que ir buscar o outro gráfico. O de 4 horas também eu acho que é bastante interessante. Porquê? Porque nós tivemos aqui este quebra de range, não é? E nós ontem falámos que andava muito aqui dentro destas, entre os 19.5 e os 18.4 mil, claro. E se tivéssemos uma quebra para cima, poderíamos vir a testar esta zona, para baixo outras zonas, ok? Tivemos claramente para cima uma quebra. O que é que podemos esperar agora? De acordo com este indicador, eu acho que é muito interessante. Nós efetivamente já tivemos aqui uma quebra para cima da linha do zero. E isto é um excelente indicador de continuação de subida de preço, ok? Dentro deste indicador, este é o meu sinal favorito, apesar de não apanharmos logo na subida, ok? Não apanhamos toda a subida, mas é um sinal mais... A percentagem que este indicador acerta, em vez de ser 76%, vai para os 80% e muitos, ok? Ou seja,
é bastante mais eficaz e provavelmente é isso que pode acontecer. Podemos andar aqui neste momento, como já estamos a chegar com o BBWP, as zonas mais extremas, ainda não está bem em extremos, como vemos aqui, ok? Ainda não está lá bem, ainda há mais por onde chegar, mais por onde subir, mas com este indicador eu acho que podemos andar aqui a consolidar talvez um bocadinho e depois voltar a subir. Isto a mais curto prazo. Efetivamente, na minha opinião, como é que nós invalidamos isto? Se a Bitcoin voltar a fechar abaixo deste 19.5, aí eu diria que é basicamente uma trap, é basicamente para nos enganar todos e que este sinal fique inválido, ok? Mas claro que ao longo do tempo, ao longo que temos mais fechos de 4 horas, estes números vão se mudar e vamos ter uma melhor ideia de quando é que podemos ou não considerar este sinal fechado e que não vai voltar a funcionar, ok? Portanto, bastante interessante, podemos ver uma Bitcoin a subir de preço ou enganar-nos a todos e dar cabo da nossa semana, não é? Agora, o que eu quero falar é do Ethereum, porque também acho que é bastante interessante, porque efetivamente no Ethereum também andámos aqui dentro desta range no fim de semana e tivemos novamente mais uma quebra aqui. O que eu acho mais interessante ainda é que estamos literalmente, quando eu estou a gravar isto às 10h20, e estamos literalmente aqui a confirmar o tal sinal igual ao da Bitcoin. O que é bastante interessante, podemos ver aqui mais uma subida do Ethereum. Ultimamente não tem sido muito bom para quem tem Ethereum, depois da merge basicamente, mas podemos estar a vir aqui a ter um bounce maior. Se nós virmos aqui uma Fibonacci daqui de cima, assim mais ou menos rápido, ainda não chegamos às zonas do bounce, ok? Ainda estamos longe destas zonas que eu lhe chamo as zonas do bounce, ok? E até lá ainda temos cerca de 4, 5, 6%, ok? Por aí. Portanto, podemos ver uma continuação. Se este sinal se confirmar, podemos ver claramente uma continuação até estas zonas. Se este sinal realmente se confirmar, temos uma porcentagem bastante grande que podemos testar pelo menos estas zonas dos 1400. Acho que é bastante interessante. Temos um BBWP ainda com bastante margem para chegarmos lá em cima e este sinal a funcionar, acho que temos as probabilidades bastante grandes disso acontecer. E agora por fim, no diário do Ethereum, temos mais um sinal prestes a acontecer. Ainda não está tão perto como o das 4 horas a acontecer, mas com um fecho diário acima de 1432, como vimos aqui, este sinal confirma-se. E aí e podemos olhar para um bounce maior em long term, ok? E se isto realmente acontecer, vai de acordo com a minha teoria que eu tenho falado, que outubro pode ser bastante bom para a Bitcoin, porque este sinal aqui está claramente a encaixar-se com uma BBWP muito baixa em extremos. 7%, falei-vos que abaixo de 15 era extremo, agora estamos nos 7%, falando dos 7% que é bastante extremo. E quando isto acontece, temos variações de preço muito grandes no Ethereum, ok? Eu depois dou-vos as estatísticas, mas por exemplo, se vimos aqui, temos esta variação toda, cerca de 31%. Podemos ver mais a seguir, eu depois faço-vos as estatísticas para vocês terem a certeza, mas com este sinal combinado com o BBWP muito grande, eu acho que temos aqui panos para mangas, ok? E podemos ver aqui uma excelente mudança e uma excelente subida em princípio, uma excelente subida ou descida. Neste momento estou mais inclinado para as tais subidas mais a longo prazo, mas isto tudo pode mudar e descer de 3 ou 4% num dia não é nada de estranho, ok? Pronto, basicamente é isso. Amanhã ou quinta-feira voltamos a falar disto para ver como é que estes sinais se estão a desenvolver e onde é que nós podemos e o que é que pode vir a acontecer. E possivelmente para o final da semana eu vou fazer um vídeo mais focado no longo prazo, mais focado no mês de outubro e de novembro, mais no mês e no semanal, ok? Pronto, espero que tenham um bom dia e fiquem bem. Tchau!